Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre um conceito bastante presente nas nossas vidas, mas que muita gente não conhece, que é o conceito de cognição social. Para começar, vamos dar um exemplo. Pense, você aí que está me ouvindo, numa situação de conflito recentemente noticiada pela mídia local, ou estadual, ou federal. Pensou? Percebeu que logo após essa notícia, várias pessoas começam a tomar partido de forma totalmente diferente uma das outras e que o jeito como você viu aquela situação foi completamente diferente de outras tantas pessoas, até o jeito de contar às vezes é diferente. Então, tudo isso tem a ver com cognição social, que é o estudo de como as pessoas formam essas percepções, essas crenças, essas ideias sobre as coisas, os fatos, as pessoas, sobre elas mesmas. E tudo isso a gente vai ver que é fornecido pelo ambiente onde essa pessoa vive, né? Pela forma como essa pessoa cresceu, pelas experiências que ela teve. Por isso que nós somos tão diferentes. Porque nosso processo de socialização, ele é feito com várias trocas e com diferentes estímulos, com pessoas diferentes, com classes sociais diferentes. Nós vivemos em grupos étnicos diferentes, em famílias, escolas. A gente participa de religiões muito diferentes. Então, nessas trocas, nós vamos coletando as informações e nós chegamos a determinados julgamentos que justamente fazem com que os nossos esquemas, as nossas lentes, as nossas formas de agir e de pensar sejam completamente diferentes. Então, durante essa semana, a gente vai perceber como é que a gente encara nós mesmos e isso reflete nos nossos atos. Como é que a gente julga o outro e como isso também influencia na forma de tratar as pessoas e como é que a gente, em determinadas situações, como e por que temos determinadas opiniões e não outras. Tudo isso tem a ver com isso que chamamos de cognição social. Os fatores que influenciam no processo perceptivo. A gente vem tratando aqui das diferentes formas de perceber o mundo e as situações. E hoje vamos falar então sobre os fatores que influenciam essa percepção. O primeiro deles é a seletividade perceptiva, ou seja, diante de um mar de estímulos, são muitos estímulos que nós temos durante todo o dia, nós escolhemos alguns para prestar atenção e outros tantos nós ignoramos. Aqueles os quais nós escolhemos para prestar atenção, a gente vai aprender a apreender e agir. Aqueles que ignoramos, a gente não vai tomar ciência deles. Outra coisa que influencia o processo perceptivo é a experiência prévia, ou seja, preferimos coisas já conhecidas, palavras conhecidas, frases prontas, conceitos já elaborados, coisas mais simples e muitas vezes não nos permitimos conhecer conceitos mais complexos, palavras diferentes, talvez parar um pouco para entender o que não é familiar. A publicidade usa muito isso, não é à toa que as propagandas geralmente são feitas com palavras simples e frases de efeito, porque é mais fácil de ser aprendida. Outro fator que influencia a nossa percepção é a forma como nós mesmos nos vemos, ou seja, o nosso autoconceito. Esse autoconceito, ele é formado em comparação com outras pessoas, então a gente se compara com os que se parecem conosco em termos de idade, de gênero, de classe social, e a gente também forma esse autoconceito a partir da nossa história de vida. Essa pergunta, que as pessoas fazem, quem é você? A forma como a gente responde, ela também vai influenciando a nossa percepção das coisas. Então, se conhecer é muito importante, entender quem somos, porque a partir da nossa autopercepção, a gente vai agir perante o mundo
entender um pouco como esse autoconceito é formado, quais as implicações da seletividade perceptiva, da experiência prévia usada como escudo para nos proteger das novas coisas, pode facilitar muito o nosso processo de vencer as barreiras e ir em busca do conhecimento. Pois, como dizia Goethe, o que não conhecemos não nos pertence. Isso vale para nós mesmos também. Como nós formamos a percepção de pessoas? Em 1954, dois autores chamados Brunner e Tagliuri, eles disseram que nós temos dentro de nós mesmos uma teoria implícita de personalidade, ou seja, cada pessoa que a gente encontra, a gente associa determinados traços a essas pessoas e nós esperamos certa coerência entre o comportamento dessas pessoas e os julgamentos que nós fizemos delas. E aí eles dizem que nós começamos aí a partir disso a julgar emoções, sentimentos e as intenções dessas pessoas a partir desses julgamentos. Esses julgamentos eles são formados, entre outras coisas, pela linguagem não verbal. A linguagem não verbal que é aí estudada já há bastante tempo, né, em livros como O Corpo Fala, que fez grande sucesso e tal. E ela é válida, claro, e muito importante. Porém, é preciso sempre contextualizar essa linguagem não verbal. Gestos, expressões, posturas e até jeitos diferentes, entonações diferentes de falar, eles podem variar de cultura para cultura e de acordo com determinado contexto. Isso também vale para a vestimenta, que a gente muitas vezes julga as pessoas pelo jeito como elas estão vestidas, sem levar em consideração hábitos familiares, culturas locais e até mesmo o clima. Em 1946, um cientista chamado Asch fez 2 experimentos extremamente interessantes. Ele trabalhou com 2 grupos de estudantes e apresentava a esse grupo a mesma pessoa. E dizia que essa pessoa era inteligente, habilidosa, trabalhadora, firme, prática e cautelosa. Porém, para um grupo, ele disse que a pessoa, depois do adjetivo trabalhadora, era fria. E para o outro grupo, ele disse que a pessoa era isso tudo, mas era afetuosa, no lugar de fria. E depois ele pediu ao grupo que comparasse outros adjetivos, trouxesse outros adjetivos para a pessoa. O grupo que recebeu o adjetivo afetuoso, cuja pessoa recebeu o adjetivo afetuoso, disse que essa pessoa era mais generosa, sábia, feliz, bondosa, sociável, confiável, humana, brincalhão e altruísta. Observe que os adjetivos eram o mesmo. Ele só trocou a palavra afetuoso por frio. Os outros adjetivos todos foram ignorados. Ou seja, nós tendemos a pegar certos traços centrais da pessoa e extrapolar, ou seja, colocar outras características que muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa. Outro experimento que ele fez foi trocar os adjetivos de lugar. O mesmo adjetivo, só que colocava alguns adjetivos considerados não muito bons em primeiro lugar. Por exemplo, inteligente, trabalhador, impulsivo, teimoso, crítico. Trocou por crítico, teimoso, invejoso, trabalhador, inteligente. O primeiro grupo, o que recebeu o adjetivo inteligente e trabalhador primeiro, julgou a pessoa com muito mais traços positivos do que o outro. Isso nos faz inferir que existem certos traços que são centrais e que, em segundo lugar, as informações recebidas em primeiro lugar têm mais peso do que as apresentadas posteriormente. Tudo isso vai distorcendo a impressão que nós temos sobre as pessoas. Então, cuidado com a sua primeira impressão. Ela nem sempre é verdadeira. Eu trouxe uma colega de psicologia, Maiane Ferraz, que tem estudado cognição social junto comigo. E Maiane, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que são as heurísticas. As heurísticas são métodos rápidos que nós formulamos para chegar a determinadas conclusões, julgamentos e hipóteses acerca de algo ou alguém. As heurísticas são atalhos mentais que não exigem muito esforço cognitivo,
nessa tentativa de compreensão do nosso mundo social. Bom, e o primeiro tipo de heurística que nós estudamos foi a representatividade. O que é isso, Mai? A representatividade ocorre uma semelhança entre dois objetos nos quais as características tendem a se parecer. Quando observamos um homem com roupas rasgadas e sujas, chegamos à conclusão que ele seria um homem em situação de rua. Talvez essa não seja a realidade, mas nós realizamos uma associação de características. Outra heurística é a acessibilidade. Ela consiste em fazermos julgamentos de probabilidade. Um exemplo é quando um aluno, estudante de psicologia, está em uma turma que a porcentagem de mulheres é maior. Ao perguntarmos a ele se o número de profissionais atuando, se os psicólogos, há um número maior de mulheres ou de homens, de acordo com a sua experiência, a resposta seria que o sexo feminino predomina. Isso é graças à sua experiência e o seu convívio em uma turma que o número de mulheres é maior. O ponto de referência é uma heurística que utiliza algo como comparação ou medição. E o mais comum é utilizarmos como ponto de referência o nosso próprio eu. Uma pessoa que está acostumado com o clima temperado, ao estar em uma cidade que calcula 8 graus, menos 1, ele tende a indicar que aquele inverno é rigoroso. Ele não está acostumado com aquilo e utilizou si próprio como referência. Observe o tanto de erros a que estamos sujeitos a cometer. O erro da representatividade, da acessibilidade, do ponto de referência e ainda tem o falso consenso, né, Mai? Como última heurística, nós temos o falso consenso. É uma maneira de crer que estamos certos em nossas posições. E a ideia de que todo mundo acha isso e todo mundo defende essa ideia. Nós sempre buscamos causas, efeitos, justificativas dos fatos observados ao nosso redor. E muitas vezes nós utilizamos o próprio senso comum para tentar justificar. Ao colocar uma bola em cima de uma mesa, a tendência é lógico que ela role. Mas quando isso não ocorre, tentamos de todas as formas explicar o que pode ter acontecido. Chegar a uma conclusão produz em nós sensações de segurança, estabilidade e previsibilidade. De acordo com o psicólogo Heider, nossas ações podem derivar de causalidades pessoais, nos quais há uma disposição interna, e causalidades impessoais, atribuídas às forças externas ao indivíduo. Explicando melhor esse conceito de Heider, quando, ao final de uma festa, alguém agradece de forma educada, afirmando que a festa estava ótima, o anfitrião imagina duas possibilidades, que a resposta foi gerada a partir de duas causas, onde o convidado pode ter gostado da festa e a outra que o convidado foi simplesmente educado. Pois dizer ao contrário, que uma festa foi horrível, é uma atitude não aceita socialmente. E é a partir disso que a gente traz o conceito de atribuição de causalidade. Nós atribuímos causas às situações que ocorrem consigo próprio e com os outros, utilizando objetos e eventos presentes no seu universo. É importante ressaltar que, ao atribuirmos essa causalidade, nós temos uma tendência no julgamento. Um exemplo, a gente tem uma tendência a fazermos atribuições internas em relação ao comportamento que observamos em outras pessoas, quando é um fato negativo, e atribuições externas, quando são coisas relacionadas a nós mesmos. Por exemplo, quando alguém está no ato de fúria, a gente vê alguém no ato de fúria, numa briga, a gente fala, nossa, que pessoa agressiva. Quando nós mesmos estamos envolvidos em uma briga, em uma discussão, nós falamos, a situação fez com que eu me descontrolasse, ou seja, uma causalidade externa e não eu mesma. E um outro exemplo, é o exemplo de egotismo, que consiste na tendência que temos de atribuir os nossos fracassos a causas externas e os nossos sucessos a causas internas. Eu tirei nota baixa, a professora fez uma prova ruim, a prova estava muito difícil, estava mal elaborada. Quando eu passo e todo mundo passa, eu consegui, eu sou o sucesso. Para fechar,
Vamos ler um trecho aqui de William Shakespeare no Rei Lear, ato número 1, cena número 2. Eis a sublime estupidez do mundo. Quando nossa fortuna está abalada, muitas vezes pelos excessos de nossos próprios atos, culpamos o sol, a lua e as estrelas pelos nossos desastres. Como se fôssemos canalhas por desígnios lunares, idiotas por influências celestes, escroques, ladrões e traidores por comando zodíaco. É a admirável desculpa do homem devasso responsabilizar uma estrela pela sua devassidão.